Em 2024, a China está reutilizando milhões de toneladas de concreto todos os anos. Isso não é um número pequeno, é um número enorme. Pensado a quantidade inacreditável de material que teria sido enterrado em buracos gigantescos há apenas algumas décadas. Pense em um prédio que leva anos para ser construído. Projetar e construir. Agora pensem, demolindo e em apenas algumas horas. Por muito tempo, quando o prédio desabou todo aquele peso, o material foi tratado como lixo inútil. Foi carregado em caminhões levado para o gigante. Valas nos arredores da cidade e lá eram despejados. Montanhas inteiras de concreto quebrado simplesmente. Sentados ali ocupando espaço e criando problemas enormes. Mas algo mudou. Alguém olhou em uma pilha de pedras quebradas e viu algo completamente diferente. Eles não viram lixo, eles viram um tesouro escondido, aguardando para ser usado novamente. Hoje, velho, os edifícios em toda a China não são apenas destruídos, eles são cuidadosamente retirados, separados em um processo organizado que transforma as estruturas de ontem em estradas, calçadas e fundações, num país onde as cidades estão sendo atualizadas em uma velocidade incrível. Este sistema mudando a forma como as grandes cidades crescem e expandir. Se você está gostando de vídeos como, por favor, clique no botão gostei, porque é preciso muito esforço para fazer isso. E inscreva-se para não perder nada. A próxima. O que você está prestes a ouvir é uma história verídica de como a engenharia mudou. Completamente. Envolve máquinas gigantescas, imãs poderosos e uma nova forma de pensando no que descartamos, mas para entender como milhões de toneladas de concreto pesado e duro conseguiu. Retorno aos canteiros de obras em todo o país. China, primeiro você precisa entender o porquê. O antigo sistema teve que mudar no primeiro lugar. O gigantesco problema dos prédios em ruínas. Pense no que acontece quando uma criança termina de construir uma torre de blocos de brinquedo. Quando a brincadeira acaba, a torre é derrubada e todos os blocos voltam direto para a caixa da próxima vez. Ninguém joga os blocos. O Lixo, durante muito tempo, o mundo adulto de construção, fez exatamente o oposto. Quando o prédio envelheceu e foi demolido, pedaços e os pedaços eram jogados fora. Num país como a China, onde as cidades estão se modernizando em um ritmo incrível, esse hábito criou um problema que é quase grande demais para imaginar. Bairros inteiros são sendo modernizados, viadutos antigos estão sendo substituídos por outros maiores e mais seguros. Envelhecimento. As fábricas estão sendo esvaziadas para novos empreendimentos. Pontes que o tráfego transportado por 40 anos está sendo redesenhado para acomodar mais carros e caminhões mais pesados. Todo esse trabalho significa que montanhas o concreto sólido está sendo demolido a todo momento. Um único ano. Não estamos falando de algumas centenas de toneladas aqui e ali. Estamos falando de milhões de toneladas de material pesado. Material quebrado que precisa ser descartado. E em algum lugar. Durante muito tempo, a solução padrão era carregar todo aquele material quebrado em uma frota de caminhões e levei-o para bem longe da cidade. Centro. Os caminhões se enfileirariam para quilômetros queimando combustível e esperando para despejar suas cargas pesadas em gigantes. Aterros sanitários. Imagine um engarrafamento de lixo. Caminhões enfileirados ao longo de uma rodovia cada um. Carregando. 20. Ou 30. Toneladas de brita, concreto todos convergindo para o mesmo gigante. Buraco no chão. Isso causou dores de cabeça terríveis. Primeiro mover todas aquelas pedras pesadas foi incrivelmente caro. Pensem quanto combustível um caminhão gigante usa quando está transportar toneladas de concreto por toda parte. Cidade. Em seguida multiplique isso por milhares de viagens. Toda semana. O custo foi exorbitante. O segundo, a dor de cabeça era o espaço. Aqueles locais de descarte continuava a ficar cada vez maior, engolindo terras que poderiam ter sido utilizadas para parque fazendas ou novas moradias. Imagina um buraco do tamanho de vários. Os campos de futebol estão ficando mais profundos e mais largos. Todo mês repleto apenas de entulho cinza. Enquanto essas montanhas de concreto quebrado estavam ociosas a construção, a indústria tinha outro problema surgindo. O outro lado, eles precisavam de enormes quantidades de rocha nova. Para construir a nova cidade, fazer concreto do zero exige escavando pedra, cascalho e
Areia de pedreiras. Essas pedreiras são frequentemente longe da cidade, às vezes centenas de quilômetros de distância no campo, retirando a pedra fresca do chão e para dentro da cidade necessário. Outra frota de caminhões queimando mais combustível e causando maior desgaste. As estradas foi profundamente frustrante. Circuito. De um lado da cidade, pessoas estávamos pagando para jogar fora produtos perfeitamente bons. Rocha, do outro lado da cidade, as pessoas estavam pagando para desenterrar completamente. Rocha Nova, a cidade era literalmente jogar fora exatamente o mesmo material que estava pagando para minerar. Engenheiros e a cidade, os planejadores finalmente analisaram os números e perceberam que havia uma enorme oportunidade escondida bem na frente. Eles não tinham problemas com lixo. Eles tinham um problema na cadeia de suprimentos que poderia ser consertado. Os pedaços quebrados dos prédios antigos não eram lixo, eram exatamente o que eram. Matérias-primas necessárias para a próxima onda de construção. Essa simples mudança em pensa mudou completamente a situação. Em vez de planejar como jogar coisas, a indústria começou a planejar como capturar e reutilizar cada peça. Mas tornar essa ideia realidade exigia uma forma totalmente nova de abordar a construção de edifícios. Abaixo das estradas antigas às novas fundações. Se você quiser reutilizar as peças de ou construir, você não pode simplesmente demolir tudo. Poeira como uma bola de demolição gigante. Isso, antiga maneira de demolir coisas mistura. Tudo junto uma grande bagunça. Você obtém concreto misturado com madeira, vidro, plástico e metal, o que o torna. É quase impossível separar depois. Seria como jogar fora todo o seu jantar. Junte todos os ingredientes em uma panela e depois experimente. Para separar o sal da pimenta. Depois que tudo estiver cozido, para construir um sistema de reciclagem real à demolição. O processo precisava se tornar inteligente e cuidadoso. Na China de Huzhou, o fim de um edifício. A vida começa com cuidado e organização. Processo chamado desconstrução. Muito antes de qualquer maquinaria pesada aparecer. Subindo equipes de trabalhadores entram. A estrutura antiga para ser desmontada. É quase como desmontar um gigante. Quebra-cabeça tridimensional. Eles começam removendo cuidadosamente portas e janelas, então o vidro e as molduras podem ser reutilizadas ou recicladas por conta própria. Então eles traçam os cabos elétricos e cortá-los. Esses cabos contêm cobre valioso, que podem ser vendidas e derretidas para a produção de novos produtos. Fiação. Em seguida, eles desconectam os canos de encanamento puxando metal e tubos de plástico que têm seus próprios caminhos de reciclagem, até mesmo a luz interior. Os acessórios e as unidades de climatização são desaparafusados e eles se deixaram levar. Eles removem pias de banheiro, azulejos de cozinha, painéis de teto, qualquer coisa que possa ser, recebe uma segunda vida em outro lugar. Retirado primeiro. Esta etapa é absolutamente crucial. Olhem para o primeiro dentro do prédio. Os trabalhadores garantem que quando o concreto finalmente cai é como o mais puro possível. Isso torna as próximas etapas da reciclagem serão muito mais fáceis e mais eficientes. Somente quando o prédio está completamente despojado de tudo faça. As máquinas pesadas chegam, mas estas não são máquinas de demolição comuns. São escavadeiras enormes equipadas com tesouras hidráulicas, maciças e especiais. Acessórios de esmagamento. Imaginam uma tesoura gigante montada na extremidade de uma máquina de 50 toneladas. Essas tesouras podem cortar facilmente até mesmo as partes mais grossas. Vigas de aço e arrancar pedaços de concreto armado. As máquinas funcionam sistematicamente tomando o prédio, separados andar por andar, começando pelo de cima para baixo, em apenas algumas horas depois, uma estrutura que se erguia imponente. Por décadas se reduziu a uma enorme pilha de blocos quebrados no chão. É uma visão dramática e impactante, mas neste novo sistema, a destruição é apenas o começo. Etapa de uma jornada altamente organizada. Cada caminhão que para o site já sabe exatamente onde ele está. Os escombros não estão indo para lixão. Está indo para um local especializado. Fábrica projetada para transformar grandes pedaços de concreto transformado em algo de marca novo. A verdadeira mágica acontece quando aqueles caminhões chegam à usina de reciclagem, o futuro da construção de cidades. Quando um caminhão cheio de concreto quebrado chega
é uma reciclagem moderna. Planta parece uma carga gigante de pedras cinzentas inúteis para os despreparados. Olho é apenas um monte de poeira e pedaços irregulares. Mas as pessoas que administram essas fábricas veem algo completamente diferente. Eles veem uma pila de ingredientes valiosos, aguardando processamento. É como um padeiro olhando para um saco de farinha e vendo-se em pães de pau. A primeira máquina que o concreto encontra é um enorme britador industrial. Esses britadores são enormes, barulhentos e incrivelmente poderosos. Uma enorme mandíbula de aço abre e fecha, agarrando blocos de concreto que pesam centenas de libras e esmagando-as. Em pedaços muito menores, o ruído, o barulho dentro da fábrica é ensurdecedor e lá há poeira voando por toda parte, até mesmo com os jatos de água gigantes que eles usam para fazer mais baixo. As máquinas funcionam quase sem parar, passando o dia todo triturando entulho longo. Estruturas que levaram anos para... As construções são divididas em pequenas partes, fragmentos em questão de minutos. Mas destruir o concreto não é o fim. O objetivo é apenas o começo. Os pedaços esmagados caem em uma longa série de correias transportadoras que serpenteiam pela planta. À medida que as peças percorrem as correias, elas passam por uma tecnologia de ponta. Processo de classificação. A primeira coisa que as correias encontram é uma fileira de ímãs gigantes e poderosos. Esses ímãs estão suspensos logo acima. O concreto em movimento. Eles têm muito trabalho importante. A maioria dos edifícios de concreto são mantidos unidos por dentro com barras grossas de aço chamadas vergalhões. Quando o britador esmaga o concreto muito, esse aço se mistura como peças. Os ímãs atraem automaticamente o aço para fora da pilha à medida que ela passa. O aço gruda no ímã e é transportado. Longe e é deixado em um separado. Lixeira. Esse aço não é desperdiçado de forma alguma. Ele é reaproveitado. Vendido para siderúrgicas, onde é derretido, para baixo e transformado em aço totalmente novo para edifícios futuros. Entretanto, os pedaços de concreto permanecem descendo pela correia, até que eles atinjam as telas vibratórias. Essas telas funcionam como uma cozinha gigante, peneiras. Elas se agitam para frente e para trás, separar os pedaços de concreto por tamanho. Se uma peça ainda for muito grande para ser útil, a tela o envia de volta para o triturador para mais uma rodada de esmagamento. As peças que têm o tamanho perfeito caem pelos buracos e sigam em frente para o próximo passo. Algumas fábricas até usam sopradores de ar especiais para expulsar pedaços leves de madeira ou plástico que possam ter escapado. O que começou como uma pilha de entulho está começando a se parecer com material de construção limpo e separado, mas a grande questão permanece. Será que você pode realmente confiar que esse concreto velho e quebrado suporte algo novo, testando e encontrando novas aplicações para o concreto reciclado? A resposta é sim, mas os engenheiros não trabalham apenas com suposições. Antes que esse material reciclado possa ser usado para qualquer coisa, ele precisa passar por uma série de testes rigorosos em laboratórios especializados. Os cientistas coletam amostras do concreto triturado e medem com precisão sua resistência. Eles testam quanto peso ele suporta e como reage à pressão. Também medem o tamanho exato dos pedaços e verificam se não há resíduos de poeira ou sujeira que possam causar problemas. Eles chegam a testar a capacidade de drenagem do material, o que é crucial para a construção de estradas. Esses testes garantem a segurança de todo o sistema. Os resultados informam aos engenheiros exatamente para que tipo de trabalho aquele lote específico de concreto está apto. A grande vantagem desse sistema é que o concreto antigo não precisa voltar a desempenhar exatamente a mesma função que desempenhava antes. Um arranha-céu antigo não precisa ser transformado em um novo. O material é adaptado para uma nova função com base em suas melhores práticas. É aqui que o sistema se torna realmente criativo. Por exemplo, quando os construtores erguem uma nova rodovia, precisam de uma base profunda e sólida de pedra britada para colocar sob o asfalto liso. O concreto reciclado é absolutamente perfeito para isso.
É resistente, compacta-se bem e permite que a água da chuva escoe, evitando que a rua fique alagada. Em vez de extrair pedra nova de uma montanha, os construtores de rodovias podem simplesmente usar esse concreto reciclado triturado. Ele também é usado para construir as fundações de ruas e calçadas da cidade. Quando um novo bairro precisa de um sistema de drenagem para escoar a água da chuva, o concreto triturado é um ótimo material para preencher essas valas subterrâneas. Ele pode até ser prensado em blocos pesados, usados na construção de muros de contenção para reter terra em encostas. Em alguns casos, os pedaços reciclados mais limpos e resistentes são misturados diretamente ao concreto novo para a construção de partes que não precisam ser super resistentes. Pense nisso como uma corrida de revezamento. O prédio antigo repassa seu material para o próximo projeto e o ciclo continua. Ao reutilizar o concreto antigo, para esses trabalhos específicos, construtoras em toda a China estão economizando enormes quantias de dinheiro. Eles não precisam pagar para extrair novas rochas. Não precisam pagar para transportar novas rochas pelo país. O material necessário já está ali mesmo na cidade, pronto para ser usado. É um ciclo prático onde quase nada é desperdiçado, mas essa forma inteligente de construir não se resume apenas a economizar dinheiro com rochas. A lógica econômica e estratégica por trás do sistema. Seria fácil olhar para todo esse processo e simplesmente chamá-lo de reciclagem, mas essa palavra não captura a verdadeira dimensão do que está acontecendo aqui. O objetivo nunca foi apenas reciclar algumas garrafas e latas para se sentir bem com o meio ambiente. O verdadeiro objetivo é garantir que absolutamente nada seja desperdiçado, porque em um país em rápido crescimento, desperdício significa perda de dinheiro e tempo. Esse processo mudou completamente a forma como a indústria da construção civil pensa na China. Durante muito tempo, construir algo era um processo linear de 3 etapas. Primeiro, extraía-se rocha e areia da natureza. Segundo, utilizava-se esse material para construir uma estrutura. Terceiro, quando a estrutura envelhece, você a descarta e começa de novo. Era uma linha reta que sempre terminava em uma enorme pilha de lixo. Mas agora, essa linha reta foi curvada em um círculo. A China está demonstrando que pode haver um quarto passo. Em vez de descartar as coisas, os materiais antigos são reaproveitados e recebem um propósito completamente novo. Pontes e edifícios antigos não são mais vistos como sucata. São vistos como uma gigantesca fonte de materiais de construção à espera de sua próxima utilização. Isso não é apenas uma atitude benéfica para a natureza, mas sim uma brilhante decisão estratégica. A China está construindo novas cidades e expandindo as antigas a uma velocidade incrível. Para manter esse ritmo, precisa de um suprimento constante e massivo de materiais de construção. Reutilizar milhões de toneladas de concreto todos os anos significa que eles não precisam depender tanto de pedreiras distantes. Isso reduz o custo de transporte de materiais pesados, porque o concreto reciclado já está exatamente onde é necessário. Isso também acelera os cronogramas de construção. Em uma cidade em rápido crescimento, cada mês de atraso custa muito dinheiro às construtoras. Se elas tiverem que esperar 3 semanas para que um trem carregado de pedra fresca chegue de uma montanha distante, todo o projeto fica paralisado. Mas, se houver uma usina de reciclagem a 10 minutos de distância, produzindo concreto britado diariamente, as construtoras nunca precisarão esperar. A indústria da construção civil se torna mais rápida, mais barata e mais robusta. Em vez de depender de um fluxo constante de novos materiais vindos de longe, as cidades podem suprir grande parte de suas próprias necessidades com os edifícios que já demoliram. Isso torna toda a cidade mais autossuficiente. Também significa menos caminhões congestionando as rodovias entre a cidade e as pedreiras distantes,
o que significa menos poluição e menos tráfego. Há também um efeito cascata econômico inteligente. As próprias usinas de reciclagem criam novos empregos e novos negócios. É preciso gente para operar os trituradores, fazer a manutenção dos ímãs, dirigir os caminhões e testar o material nos laboratórios. Toda uma nova indústria surgiu em torno de algo que antes era simplesmente descartado. Mas há algo ainda mais surpreendente nessa forma de construção: o ciclo interminável de construir e reconstruir. Talvez a parte mais incrível dessa história seja pensar no que está sendo construído neste exato momento por toda a China. Os grandes edifícios e estradas do futuro incluirão literalmente pedaços do passado. Um prédio que for demolido hoje poderá estar sustentando os pneus de um carro em uma nova rodovia amanhã. Uma antiga ponte de concreto que suportou o tráfego por 40 anos pode ser demolida e transformada em calçada em uma rua totalmente nova. O pesado concreto que sustentava o telhado de uma fábrica há 50 anos pode estar enterrado sob um novo parque da cidade hoje, ou caminhar por uma calçada recém-pavimentada em uma cidade chinesa. Existe uma grande probabilidade de que o material resistente sob seus sapatos já tenha sustentado as paredes de um prédio completamente diferente em algum outro lugar. É um ciclo infinito que transforma o que todos consideravam lixo em algo extremamente valioso repetidas vezes. O material de construção mais valioso do futuro pode não ser algo que extraímos do solo, mas sim algo que já utilizamos em construções anteriores. Essa é uma das maiores transformações da engenharia moderna e está acontecendo agora um caminhão de cada vez. Em um mundo onde as cidades continuam a crescer a cada ano, encontrar maneiras inteligentes de construir é o único caminho a seguir. O antigo modelo de extrair, construir e descartar está sendo substituído por um modelo de extrair, construir e reutilizar para sempre. Cada vez que um prédio é demolido, não é mais um fim, mas sim o início de um novo projeto. Cada pilha de concreto quebrado não é mais um problema a ser enterrado, mas sim uma solução à espera de ser processada. O concreto que construiu a China de ontem está agora construindo a China de amanhã, e o ciclo não mostra sinais de desaceleração. À medida que mais cidades adotam esse sistema e mais usinas de reciclagem abrem suas portas, o ciclo se torna mais fechado e o lixo diminui. A indústria que antes criava montanhas de lixo agora está criando montanhas de oportunidades. É uma história de pensamento criativo, máquinas poderosas e da constatação de que os melhores recursos para o futuro podem ser aqueles que já temos em nossas próprias cidades. Se você gostou de descobrir como funciona essa indústria gigantesca, deixe um like e inscreva-se. Toda semana trazemos para você as incríveis tecnologias, processos e projetos de engenharia que estão mudando o mundo e que poucas pessoas conhecem. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta: se você estivesse construindo uma cidade nova, o que faria com os prédios antigos que precisasse demolir? Deixe sua resposta nos comentários.